Obrigado, Nelson. Aqui alguns já participaram da ABU, como eu, e outros participam da ABU, MPC e da Aliança Bíblica Secundarista. Nelson Pomilca liderou um tempo a Aliança Bíblica Secundarista. Isso é coisa de alguns anos, de décadas. Como eu também, algumas décadas. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. E vou ler um trecho e vamos compartilhar também uma pesquisa muito interessante de um médico da Unicamp a respeito do homem e da mulher. Efésios 5, do verso 22 em diante, o apóstolo Paulo fala dos pilares do casamento, aquilo que precisamos aprender a respeito dos fundamentos do casamento. 22 a 29. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu esqueci um detalhe importante no momento dos anúncios, que eu vou passar 30 dias fora, e qualquer assunto tem a ver com assunto pastoral, vocês vão procurar o pastor Francisco. Assunto que tem a ver com administração também, pastor José Nery, e os pastores estão aqui. Eu vou ficar 30 dias offline. Vai ser difícil. Não no WhatsApp, falando com alguns amigos, algumas coisas. Primeira semana a gente não descansa, está ligado. Na segunda semana começa a relaxar. Eu pretendo iniciar, eu tenho pré-esboço de 3 livros. Eu pretendo iniciar um dos 3, mas assim, sem aquela pressão, eu tenho que escrever este livro. Não. Eu tenho que brincar com as minhas netas, isso sim. Isso com certeza. Cuidar do meu filho e minha nora, que estão lá. Muito bem. Efésios 5, esse trecho é um desafio para toda a nossa vida. Mulher, seja submissa ao seu marido. Eu acho que já falamos o suficiente o que é submissão, eu não quero tratar mais sobre isso. Marido, ame sua esposa. Me interessa mais aqui o verso 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Às vezes nós homens temos perdido o romantismo tão necessário para manter o casamento com boa qualidade. Eu mesmo, refletindo, trabalhando, esquecendo algumas coisas simples. Um dia desse aí, 2 meses atrás, resolvi fazer uma surpresa para a Lucila, que eu devia ter feito muitas vezes. Eu fui levar o café na cama para ela.
Minha surpresa, ela ficou surpresa, 36 anos e meio de casado para ter o primeiro café na cama. Mas antes tarde do que nunca. Eu não sei, você trouxe uma vez para mim, uma vez, aí passados aí uns 15 dias eu preparei outro café na cama. E assim fiz uma brincadeira, botei no Facebook, estourou, gente. Mas estourou, as mulheres tudo comentando. Eu falei, nós homens estamos muito grossos e insensíveis às necessidades da mulher. E eu peguei flor do jardim, não comprei não. Mas florzinha do jardim foi no pratinho assim, ela achou aquilo finesse. Eu falei, mas o ovo estava lá em casa, todas as coisas. Eu preparei isso em 5 a 7 minutos. E se o casamento está ruim, o leito não está funcionando, quem sabe começa com café na cama e à noite tem alguma coisa melhor. Mas o fato é que, se nós amarmos nossas esposas do jeito dela, e aí, irmãos, precisamos ler esse livro e pensar as 5 linguagens do amor, tanto para o casamento como para entender seu filho adolescente. Muitas vezes os pais estão dando brinquedos caros e presentes para o menino quer tempo de qualidade, quer palavra de afirmação, quer toque. O Felipe, meu filho, ele chegava perto assim da gente, se sentava, ele pegava a minha mão, e a adolescente fazia assim para fazer cafuné nele. O negócio dele era toque. Eu podia dizer para ele que ele era inteligente, que é isso, mas ele queria era toque. Aí, lá em casa, uma das minhas filhas que começa a fazer carinho, daqui a pouco o cabo está... É gostoso, você vai no cabeleireiro, no barbeiro, só aquele toque de cortar o cabelo, aquilo é muito gostoso. Uma pessoa fez uma pesquisa de esquecer, era no tempo do cartão telefônico, né? Esqueci o cartão, e aí ele voltava de propósito. Se ele chegava e a pessoa estava lá, por favor, deixa eu pegar meu cartão, a pessoa olhava com a cara feia para ele. Mas se ele chegava e colocava a mão no ombro da pessoa, por favor, deixa eu pegar meu cartão, a reação totalmente diferente. Nós somos assim, nós somos seres que funcionamos através de afeto. Uma criança pequena precisa de muito afeto para poder crescer. Veja seu boletim, eu vou pensar algumas frases, depois eu venho para a apresentação aqui no computador. Algumas frases no seu boletim. Esse aqui, pena que não saiu aqui embaixo, mas é uma síntese de algumas frases do livro O Significado do Casamento, do Timothy Keller, pastor presbiteriano em Nova York, e Casados e Felizes, do pastor Hernandes Dias Lopes. Aqui, na primeira coluna, tem aqui 2016. Em 2016, é uma pesquisa americana, mas o Brasil está repetindo os mesmos dados. Quando faz pesquisa aqui no Brasil, os mesmos dados, praticamente um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, se revelam. Em 2016, mais da metade dos casais moravam juntos antes do casamento. Já em 1960, era raro isso acontecer. Hoje, 25% das mulheres solteiras moram com parceiro. E ao beirar os 40, 60% delas já tiveram essa experiência. Muitos jovens adultos não admitem o casamento monogâmico. Isso é fruto da cultura do sexo sem compromisso. É um fato. Jovens americanos dizem, eu quero casar, mas eu não quero viver minha vida só com uma pessoa. Veja que é uma coisa absurda. Qual é a questão? 50% dos casamentos terminam em divórcio. O argumento é que morar junto antes de casar aumenta a probabilidade de acertar a escolha do cônjuge. Mas há evidências de que a realidade é outra. É verdade que cerca de 50% dos casamentos terminam em divórcio, mas a porcentagem mais elevada ocorre entre casais que casam antes dos 18 anos.
Mas se você vem de uma família intacta, ou seja, pai e mãe, tem nível de instrução razoável e tem mais de 25 anos, a probabilidade de se divorciar é pequena. Muitos argumentam que o casamento gera inúmeras despesas, mas estudos mostram que os benefícios econômicos são surpreendentes no casamento. A Bíblia já diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. E aqui, veja então que hoje nós temos, os jovens casam mais tarde. Antigamente, uma moça com 23 anos, 24, ela já estava preocupada. Eu não sei quantos anos é que é o tiro da macaca, mas era essa gíria. Tem o primeiro tiro da macaca, o segundo tiro da macaca, o terceiro, eu nem entendo muito essa linguagem. O fato é que com 24 já se achava um tanto velha para casar. Era assim a cultura no meu tempo. Só que hoje as moças estão casando com 28, 29, 30, e vão ter filho com 32, 33, 35. Eu acho, tem uma pesquisa, não tem ainda muitos dados concretos, que as crianças que estão nascendo, geradas já, pessoa com certa idade, está dando algumas complicações. De fato, a mulher, quando ela menstrua, ela daí para frente está pronta para gerar filhos, e quanto mais cedo ela fazer, melhor. Então, a ideia dos jovens, hoje eu quero falar com os jovens. Pensa assim: bom, se eu morar junto um tempo, eu vou saber se vai dar certo ou não. Pois a pesquisa diz exatamente o contrário. Não é desse jeito. Nós temos que confiar que nós vamos aprender a conhecer uma outra no casamento. Como dizia nosso querido Júnior, que está no céu, ele dizia: namorar é a arte de enganar. Então, depois vem a realidade. Eu sempre pergunto, quando faço cerimônia de casamento: você já viu ele zangado? Já viu que ela fica zangada também? E tem alguns jovens muito egoístas. No casamento vão ter dificuldades. A perspectiva, e está aqui nesse artigo, eu não vou falar, que foi tirado de várias frases do Timothy Keller, que os casamentos, décadas e décadas passadas, se casavam com uma função social, com a ideia de contribuir com a sociedade, de assumir compromissos, de, até se necessário, se sacrificar para criar filhos. Hoje se casa pensando na minha felicidade. Eu tenho direito de ser feliz. Esse egoísmo está destruindo muitos casamentos. Quando eu entrei no casamento, eu pensei assim: eu vou perder 50% do meu tempo. Pensei assim mesmo. A minha liberdade. Eu queria casar com comunhão de bens. Não, quando eu vi, estava comunhão parcial. Não, para mim, eu tinha uma casa, um sítio. Eu queria que a minha esposa tivesse no domínio daquilo, mas eu vi, estava lá, que eu também não fui perguntado: o que você quer? Aparece comunhão parcial de bens, ou seja, o que eu tinha adquirido antes era meu, depois que adquirirmos juntos, então era nosso. Mas o fato, e C.S. Lewis diz que todo jovem, nas primeiras noites de casado, eles têm uma decepção. Por quê? Nós estamos com a mente cheia da supermodelo. Você casa com uma mulher real. As supermodelos só comem alface e tomate, para ter aquela grossurinha, coitada. Mas a sua mulher pode gostar de lasanha, de feijoada, no tambaqui. A vida está cheia de coisa gostosa, não é só alface e tomate. Certamente que vai mudar alguma coisa. E você também, né? Nós homens, quando casamos, temos aqui, depois desce para cá. Ficamos fortes aqui. Antes ia aqui. Eu era dessa grossura, minhas calças viviam caindo. Eu até fiquei com um tique nervoso de puxar as calças assim.
Eu era chamado jejuão, porque eu jejuava de vez em quando. E era verdade. Quase todo sábado havia um jejum pelos estudantes, pela BU, reunião da BU. Eu ia pregar. Jejum era a coisa mais gostosa, uma disciplina espiritual. Mas depois você casa, e a mulherzinha está aqui, tem um creme de cupuaçu, de graviola, não sei o que, maracujá, bem que, né? Muito bem. Na segunda coluna tem assim: e se o objetivo de Deus para o casamento for nos tornar santos? Seu casamento é mais do que um pacto sagrado com outra pessoa. É uma disciplina projetada para ajudá-lo a conhecer melhor a Deus, confiar nele de forma plena e amá-lo profundamente. Dezenas de livros oferecem orientação para se construir um casamento dos sonhos, mas se a intenção principal de Deus para o seu casamento não for fazê-lo feliz, mas torná-lo santo, e se o seu relacionamento não for tanto sobre você e seu cônjuge, mas sobre você e Deus, isso é um livro chamado Casamento Sagrado, é muito interessante. Eu comprei esse livro por causa dessa questão. E se o objetivo de Deus for torná-lo santo? Nós estamos pensando eu casar para mim ser feliz, para mim ter uma casa, para mim ter uma esposa. Tem gente que pensa assim: eu vou casar, eu vou ter sexo toda noite. Pode tirar o cavalinho da chuva, que não é assim. O casal vai ter que encontrar a sua medida. Mas o homem, a prioridade é sexo. A mulher, não. Então precisa combinar as coisas. John Wesley, Carlos Wesley, tinha uma esposa. Ela era da classe média. E um dia Carlos Wesley, compositor de milhares, né? John Wesley, ele resolveu fazer uma prova para ver se aquela moça ia ser a moça que ele iria casar. Pastor Frederick Walker, era britânico, me contou isso. Aí, naquele chá das 5, ele deu um jeito de derramar chá naquela roupona dela, aquelas roupas imensas. Aí ele disse: não, meu bem, não tem problema, já acontece. Foi lá, trocou de roupa, voltou. Ele pensou assim: essa é a mulher que eu vou casar. Se ela tivesse estourado, eu não ia casar com ela. Aí casaram. Depois que casaram, ele descobriu que a mulher era uma fera. Zangado. Mas eu joguei chá em você e você não reagiu. Não reagia? Vem cá. Aí levou lá na cozinha. Está vendo essa mesa aqui, ó, madeira, de esse mogno. Está vendo isso aqui? Tirou a toalha. Está vendo? Isso é marca de dente. Eu fiquei tão irada que eu mordi a madeira. Meu Jesus. Talvez por isso ele saía de cavalo durante semanas para pregar, até meses. Voltava, estava tudo ótimo. Estou com saudade de você, meu amor, tal. Mas ele casou com uma mulher que não era nada fácil. Agradeça a Deus pela sua esposa, pelo seu marido. Deus está trabalhando no seu caráter através da vida dela. Eu vou aqui trabalhar um pouco uma pesquisa que fala dessa diferença entre o homem e a mulher e como Deus e como Deus fez elas diferentes de nós para nos ajudar. Ok? Tem aí, então, usando as diferenças para alcançar a excelência. Isso é uma apresentação. Pastor Adão Carlos pegou uma pesquisa, e eu vou falar essa pesquisa. Vamos ler junto esse texto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus fez o homem, o rei aqui. Ele rei lá, o homem aqui rei com a sua rainha ao lado. Quando Satanás enganou o homem, ele perdeu o domínio. Por isso Satanás disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Isso me foi entregue. Quando o homem caiu, ele perdeu o domínio, Satanás o enganou. E Cristo vem e começa a nova criação, um novo domínio, bota Satanás debaixo dos seus pés. E debaixo dos pés da igreja, que Cristo está, Efésios 1, sentado lá em cima, nas alturas, e a igreja está com ele, é o seu corpo. Dados da pesquisa do Dr. Renato Sabatini, neurofisiologista da Unicamp. Existem diferenças significativas entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Esse moço aqui parece com alguém aqui da igreja. Existem diferenças significativas. Ele vai tratar então a questão do cérebro do homem e da mulher. Diferença de volumes de conexões nervosas, de quantidade de neurônios nas diferentes áreas do cérebro, sendo algumas maiores nos homens e outras maiores nas mulheres. Ele é um pesquisador, é um médico que trabalha isso. Então, há uma diferença entre o cérebro do homem e da mulher. Diferenças cerebrais geram diferenças de visão, de atitudes, de comportamento e de ação. É muito interessante ver como nós vemos uma situação e como as mulheres veem a situação. Deus as fez assim, completa-se a visão. Um certo homem disse para a mulher dele assim: fulana, você é muito bonita, mas você é muito burra. Aí ela disse: Deus me fez bonita para você casar comigo, e me fez burra para casar com você. A resposta veio na hora. Homem e mulher percebem o tempo de forma diferente. Tem uma percepção diferente do tempo. Nós somos muito no relógio, muito estressados com horário, com isso, com aquilo. As mulheres têm outra percepção do tempo. Homem e mulher calculam velocidade de forma diferente. Eu não sei se a sua esposa é como a minha. Amor, você passou muito perto, você está muito rápido. Eu dirijo assim faz 40 e poucos anos. O Felipe passava quando era criança, assim, ele dirigindo uma motocicletazinha dele, ele chegava assim na beira, parecia que ia cair e voltava. A gente morria do coração, mas era a percepção dele. O cérebro dele, ele chegava na beira, a roda já na metade, ele voltava. Lembra disso? Era a maneira dele ver o espaço, o tempo. Estava na casa do Marcílio, que é pastor hoje, a gente estava para morrer do coração. O menino chegava, não caía nunca. Nunca estava torcendo que ele caísse, né? Mas é diferente. Homem e mulher orientam-se no espaço de forma diferente. Não sei se você tem isso, né? Você quer ir para um lado, não está bem o endereço, a mulher quer que você vá para cá, você quer para lá, e às vezes acaba se perdendo os dois. Diferenças cerebrais geram diferenças profissionais. Por exemplo, isso poderia explicar o fato que existe mais homens matemáticos, pilotos de avião, guias de safari, engenheiros mecânicos, arquitetos e pilotos de Fórmula 1 do que mulheres. Então, existe aqui alguma coisa. O homem é mais... Bom, as mulheres são melhores do que os homens nas relações humanas. Elas são mais sensíveis. Elas têm mais percepção das realidades, nas questões emocionais, do que nós. As mulheres são melhores do que os homens na interpretação de aspectos emocionais. Por isso, talvez eu não tenha estatística que a maioria dos profissionais da psicologia sejam mulheres, psiquiatras sejam mulheres, não sei. Aqui na igreja, muitas psicólogas mulheres. Tinha um só homem e foi para uma outra igreja nossa.
Homem é mais concentrado do que a mulher. Ele coloca aquele objetivo e então ele fixa num objetivo, num alvo, trabalha e bota foco naquilo. Homens são mais objetivos e mais assertivos. Eles querem chegar a alcançar um alvo. Homens são mais fiéis a seus amigos. Algumas consequências das diferenças cerebrais. As mulheres lembram mais. Quem é que lembra aniversário de casamento, aniversário, data de namoro? Algumas vezes, alguns homens até lembram mais, mas normalmente as mulheres que cuidam disso, das datas, elas lembram mais. E também lembram mais quando você xinga. Pode ser que depois de 10 anos, você lembra aquele dia que você falou que eu era uma jararaca? Ô meu bem, eu estava com raiva, estava brincando, eu não penso isso de você, mas você falou, lembra? É possível que não houve perdão ainda desse negócio. Mas as mulheres, elas ficam remoendo. O sujeito faz uma grosseria no café, vai embora trabalhar, à noite ele vem animado, e a mulher está magoada. O que foi que eu fiz? Que mulher esquisita. Ela está remoendo aquela grosseria do café. Ao viver experiências emocionais intensas, as mulheres ativam o maior número de áreas do cérebro do que os homens. Então, elas funcionam mais nessa área. Mulher consegue prestar atenção em múltiplas coisas ao mesmo tempo. 4 mulheres conseguem conversar ao mesmo tempo. E elas se entendem. É verdade ou não é? O assunto é diferente. Homem não dá. Mistura as estações, dá curto-circuito. E tem que dizer, peraí, um assunto de cada vez. O homem funciona assim, ele puxa uma caixa, devolve a caixa, puxa outra caixa. E tem hora que a gente puxa a caixa do nada. O que você está fazendo? Pensando, nada. É muito gostoso. Estava na praia esses dias, lá perto de Belém, tivemos uns dias de folga, saía na praia pensando em nada. Só criação de Deus, estava ali, mas nenhum problema, nada. E às vezes senta assim, te senta e fica pensando, você está fazendo nada, você está pensando nada. Mulher não consegue. Ela pode pensar 4 coisas ao mesmo tempo. O homem só consegue prestar atenção em uma única coisa. O homem é mais focado no trabalho, a mulher na vida amorosa. As mulheres se preocupam mais com o bem-estar dos filhos, os homens com a preparação dos filhos para a vida. Interessante, isso se completa, ajuda os filhos a crescerem. Diferença resultante de fatores culturais e emocionais. As mulheres são mais emotivas, os homens são mais frios, mais calculistas, mais racionais, e elas mais emocionais. Deus as fez assim para o nosso bem. Porque se fosse tudo calculista e tudo racional, ia ser uma frieza o casamento. Ia ser. Homens gostam de passar tempo com amigos. As mulheres preferem passar a maior parte do tempo com o companheiro. Homens pensam no trabalho, mulheres discutem a relação. Geralmente é a mulher que diz, amor, quero falar com você. E a gente faz o quê? Estou com sono hoje, amanhã. Mas faz já quase 5 dias que eu estou querendo falar com você. Amanhã a gente conversa. Ela quer discutir a relação. E nós queremos fugir da discussão. Normalmente assim. Os homens não gostam de demonstrar afetividade em público. As mulheres querem que todos saibam o que elas sentem. Diferenças individuais. Os opostos se atraem. Depois do casamento, um quer mudar o outro. Isso é um erro tremendo. Eu pensei assim, minha mulher vai ser assim, vai ler 3 capítulos da Bíblia por dia, vai fazer um devocional bem calminho, e minha mulher vai ser assim. Quando eu vi minha mulher trabalhando, limpando tudo, arrumando, pensei que eu tinha casado com Marta, com Maria, casei com Marta. Mas a Marta tem estado mais para Maria agora. E ela, Lucília, gosta sempre de trabalhar. E aí dela, se não limpasse a casa, só tinha nós 2. E nós recebíamos o grupo da ABU em casa, às vezes 15, 18 jovens, tinha que
aquela sala que era uma cerâmica antiga está bem limpinha. Mas quem sabe você está assim, querendo mudar seu marido, vai só atrapalhar. Quem muda é Deus. Nós atrapalhamos bem, mas mudar nós não conseguimos. E eu vejo hoje a tendência mais para Maria do que para Marta. Mas Deus que criou Marta, criou Maria. Marta estava lá fazendo a comida e Maria estava aos pés de Jesus. Toda vez que tentamos mudar um ao outro, vão surgir conflitos, hostilidades, ressentimentos e reação. E realmente nós temos que ter cuidado e orar pela pessoa. Nós não devemos tentar mudar a pessoa, nós vamos atrapalhar essa pessoa. Vantagem das diferenças. Complementam nossas qualidades. As diferenças são complementares. Já há muitos anos nós trabalhamos em equipe. Pastores, sempre temos reuniões com 7, 8, 9, 10, às vezes 12 pastores. Nós somos 15 aqui, junto com os presbíteros, às vezes a reunião tem 25. E na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Amplia a nossa visão. Esses dias nós tivemos que fazer um muro novo lá em casa e aumentar um pouco na frente. Como foi interessante a minha ideia da Lucília, depois veio a arquiteta e deu o toque final. Era mais ou menos o que nós estávamos pensando, e ela deu um toque, ficou tudo muito bonito, muito barato para fazer, uma obra de proteção que estava entrando lá em casa para roubar, estava fazendo nossa mudança, levaram cadeira, levaram outra cadeira, levaram a mangueira, levaram a comida do freezer. Eu falei, não é possível, gente. É meninado lá de perto, agora está tudo no cadeado, infelizmente, Manaus está assim. Nos fazem mais compreensivos, porque nós estamos aproveitando a visão de cada um, qualidades, nos leva a ver mais opções na hora de tomarmos decisões. Por isso que marido e mulher tem que conversar muito antes de tomar decisões. E olha aqui, meu irmão, se a sua mulher disser assim, eu nunca vi esse camarada antes, mas eu não confio nele, sai dessa, jacaré. Essa é barca furada. Deus deu para ela um sexto sentido. Ela disse, olha, eu não sei, mas eu não confio nesse cara, não faz negócio com ele. Sai correndo. Se você disse, não, isso é um excelente negócio. Um irmão meu quase vai para a falência. A mulher dizendo, esse cara não presta, não sei porquê, é um faro, as mulheres têm um faro, por favor, não vai mentir para elas que elas vão perceber. Deus criou as mulheres e deu para elas um mentirômetro. Quando você começa a mentir, começa a falar, pim, 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 pim. Tem um livro escrito, por que os homens mentem e as mulheres choram? Mas quando o aperto vem para cima dela, a reação dela é chorar, é emocionar para manipular o marido, escapar da situação difícil. Eles mentem e elas choram. Mas nós devemos dizer a verdade um com o outro, assim nós vamos crescer. A verdade, sempre a verdade é melhor do que a mentira. Amplia nossas possibilidades. Completa nossas qualidades, amplia nossa visão. Veja como é bom, como se tiver conversa em paz, não conversa de surdo que ninguém ouve, nos leva a ver mais opções na hora de tomarmos decisões, amplia nossas possibilidades de acerto. Normalmente, aqui entre nós pastores, às vezes um pastor auxiliar tem uma ideia que nós concordamos. Assim, marido e mulher não tem que competir, que é a sua ideia. Se você é um colérico, vai discutir a opinião, você vai ter a tendência de dizer assim, a opinião certa que é essa, que é a dele. A opinião do colérico, geralmente ele quer prevalecer. O certo é a opinião dele. Então temos que ser humildes para podermos tratar esses assuntos. As diferenças individuais devem ser respeitadas e valorizadas. Acima de tudo, leia comigo. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Muito bem. Nós podemos depois disponibilizar essa pesquisa, pode até o pessoal, porque está aqui no meu computador, mas depois botar no nosso site, e você começar a entender muitas coisas diferentes que tem entre você e sua esposa, e você precisa entender que Deus fez assim para somar
para ajudar a tomar decisão, na visão, na criação de filhos. Irmãos, como a família é importantíssima. Nós vamos daqui a pouco fazer a reafirmação de aliança. Eu vou dar só um dado para vocês, que é estarrecedor. Eu recebi sexta-feira do nosso capelão, o Rogério. Já há uns 2 anos eu pedi da secretaria que cuida lá dos presos umas informações. E eu pedi deles, eles não me responderam, eles não tinham. Falei, olha, vamos trabalhar no presídio, quero saber o perfil do prisioneiro. Quem é o prisioneiro? Nível de escolaridade? Que crime que ele está lá? Como é que é isso? E fizemos 20 perguntas. Se a certidão de nascimento tome o nome do pai, eu recebi sexta-feira esses dados do Poraquequara. Posso divulgar? Eu pedi para ele que entregue para as autoridades. Entre 1.338 internos no Poraquequara, 68% foram criados sem pai e sem mãe. Daqui a razão. Não adianta construir presídios e presídios. 1.338. 35% dos estrupadores criados sem pai. E está começando uma pesquisa naqueles que foram presos sob a lei Maria da Penha, que é maltrato a mulheres. Por enquanto, só 10 pessoas foram entrevistadas. 8 foram criados sem as mães. Veja como é importante. Nós precisamos crescer como igreja, fazer seminário para a família, para a sociedade, sobre depressão, criação de filhos, casamento, vida sexual. Essas pessoas que estão aí feito doidas, podem encontrar Cristo através desse seminário. Que Deus te abençoe. Por favor, leia pelo menos 2 vezes esse editorial e medite nele. Vamos ficar em pé, vamos orar e agora nós vamos fazer aquela organização que, e se alguém dos casais puder me ajudar, porque eu estou vendo só aqui um tapete vermelho, o que pensaram para hoje. Estou entendendo que nós vamos entrar todos por aqui, mas eu preciso, porque pelo número de casais, é isso aqui, Tatiana? Todos vão entrar por aqui. Então vamos orar primeiro. Senhor, ajuda-nos a entender uns aos outros. Ajuda a pensar que o casamento pode ser uma fonte de crescimento na paciência, na mansidão, no amor, no caráter. Ajuda-nos a aproveitar a dificuldade do casamento para dobrar os joelhos e receber a vitória. Se o nosso casamento não está bom, Senhor, dá-nos paciência e ajuda-nos a obedecer os princípios da palavra. E o Senhor nos dê uma família abençoada, filhos abençoados, netos abençoados. Em nome de Jesus. Amém.